Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, porque tuas misericórdias se renovam todos os dias. Nós somos aqueles que experimentamos a tua bondade, como o Senhor tem sido bom para nós. Obrigado por tão grande salvação. Nessa noite nós queremos olhar para aquilo que está feito em ti, aquilo que o Senhor conquistou para nós. Nós éramos inimigos e estamos alheio do Senhor, estamos debaixo da ira, mas agora fomos aproximados. Outrora éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Quanta gratidão, Senhor. Queremos perseverar e permanecer na luz para te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Então, nós paramos na reunião, na última reunião, falando sobre o capítulo 17 de Apocalipse. E em certo momento nós abordamos os quatro cavaleiros de Apocalipse, né? E nós dizemos, não sei se os irmãos lembram, que fizemos a associação, né? É bom repetir, né? Para aqueles que estão ouvindo por primeira vez, a gente faz rapidinho uma conexão do que nós estamos falando. Nós estamos falando da última semana de Daniel. E nós dizemos que essa última semana não se cumpriu, que teve um intervalo até aquela profecia ou aquelas 70 semanas de Daniel no capítulo 9, quando o anjo fala com ele e vai falar a respeito do povo de Israel, né? Nós lembramos o que foi falado para ele. Rapidinho eu falo aqui para os irmãos, né? Então, foram várias coisas, que faltavam 70 semanas para que se cumprissem o quê? Cessar as transgressões, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos. Então, essas determinações que estavam sendo faladas para Daniel pelo anjo a respeito de Israel. Nós deixamos claro que não tem nada a ver com os gentios. Era para Israel. Embora muitas pessoas interpretam que quando Jesus morreu na cruz, aconteceu isso aqui, de fato o que aconteceu. Algumas delas aconteceu. Como, por exemplo, podemos dizer que cessar as transgressões. Quando uma pessoa crê em Cristo Jesus, ele definitivamente agora não precisa de sacrifícios contínuos. Só aceitando o único sacrifício de Cristo é suficiente. Nós sabemos isso. E que deu fim aos pecados. Porque na morte de Cristo foi eliminado o pecador. Então, nós podemos dizer que para a nova aliança, para aqueles que estão crendo em Cristo Jesus, de fato que essas coisas se cumpriram. Mas isso que o Daniel, ou isso que o anjo falou para Daniel, não é para gentios, é para Israel. Portanto, cessar as transgressões para Israel não aconteceu, porque eles não creram no Messias, não creram no Cristo. Pelo contrário, eles mataram o autor da vida. Então, para eles, as transgressões ainda estão. Eles foram cortados na linha do tempo por causa das transgressões, por causa do pecado deles. Então, isso não aconteceu para Israel, porque eles não creram em quem? Em Cristo Jesus. Dar fim aos pecados, muito menos ainda. Eles estão em rebelião contra Deus. Quando se cumpriram as 63 semanas, que vai falar ali, é, Daniel, ele vai falar no capítulo 9, 24 ao 27, ele disse que até a morte do ungido eram 63 semanas, que são 483 anos. Até esse momento se cumpriram os 483 anos daquela profecia que foi entregue para Daniel. Faltando ou restando uma semana. Por que não se cumpriu essa semana? E nos deixamos claro que por causa das transgressões de Israel, por haver rejeitado o Messias, eles foram cortados e essa parte da profecia dessa última semana não se cumpriu. E nós lemos um versículo muito clave, que era Mateus 23, versículos 37 e 38, quando disse o Senhor que digo-vos, pois, que vossa casa ficará deserta. E o 38 fala assim, e somente vereis e voltareis a ver-me quando dizerem, bendito o que vem no nome do Senhor. Então, que isso vai acontecer só quando o Senhor voltar.
Mas Deus vai lidar com Israel no futuro, nessa última semana de Daniel. E nós falamos, fazendo a conexão, irmãos, lembre que versículo 27 começa dizendo que um príncipe que fará aliança por uma semana, algo lançado para o futuro. Esse príncipe está relacionado ao primeiro selo de Apocalipse. Lembra? Nós falamos que aquele cavaleiro branco, que muitos interpretam que é algo de justiça, que que é um vencedor e que é Jesus Cristo. Nós sabemos que esse primeiro período de 3 anos e meio de alianças, ele tem uma aparência de justiça, de conquistador, de conciliador, mas ele é o anticristo na sua primeira fase. Então nós fizemos uma associação. Primeiro selo, que seria o aparecimento do anticristo nessa fase, representado pelo cavalo branco. E os outros três cavaleiros que nós já falamos representam aqueles 3 anos e meio após, quando ele quebra a aliança e se manifesta como o anticristo, como aquele abominável que o próprio Senhor Jesus fala no capítulo 24, versículo 15 de Mateus, quando disse: quando veres o abominável, o qual o profeta Daniel falou, quem lê entenda. Então, essa expressão está para se manifestar naquele desdobramento da segunda parte dos 7 anos. Na primeira parte, seria aquele cavaleiro branco, que é um conciliador, que tem uma aparência, né? E que vai trazer certa paz para a humanidade. Mas nos 3 anos e meio, 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança. E essa segunda etapa, irmãos, presta atenção nisso, representado pelos três cavalos. Cavalo vermelho, que fala de guerras, cavalo preto, que fala da fome que vai trazer aquele reinado do anticristo, do abominável, e o cavalo amarelo, que vai representar justamente a morte. Então, tudo esse desdobramento dos 3 anos e meio é representado pela grande tribulação que vai trazer o anticristo. Então, falando dos quatro cavalos, irmão, dos quatro cavaleiros, nós deixamos claro, então, no capítulo 17, como que é o aparecimento. Eu não vou falar de novo, mas quem não ouviu, pode ouvir na mensagem anterior, que a gente desenvolveu o capítulo 17. Então, agora o que que nós vamos fazer, irmãos? Vamos acompanhar a leitura, então, no capítulo 6 de Apocalipse, para desenvolver o quinto selo. Tá bom? Vamos então no quinto selo, irmãos. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Então disse assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Bom, irmãos, aqui é bem interessante o desdobramento disso, né? Porque está relacionado justamente, nós falamos, né? Outrora, não sei se os irmãos lembram, que Apocalipse não pode ser lido sequencialmente. Então, como disse assim, se nós estamos falando que os primeiros quatro cavalos são a primeira face do anticristo dos 3 anos e meio, e os outros três cavalos são a segunda face de 3 anos e meio, que representa a grande tribulação, então, na sequência, deveria dar o pós-acontecimento. Mas aqui, é como disse assim, ele está fazendo um spoiler, está indo para frente, ou está entrando em outra dimensão para mostrar outro aspecto. Olha que interessante, porque a abertura do quinto selo não é sequencial. Isso que é muito importante para entender Apocalipse.
Porque se você lê como ler um livro na redação, você vai na primeira página, na segunda página e você termina na outra. Com o Apocalipse não é assim. E vou dar um exemplo, né? Isso é muito importante. Ó, então vou fazer um parênteses para nós poder entender isso aqui. Vamos, capítulo 4 de Apocalipse, né? Perdão, capítulo 5 esse, de Apocalipse. E vamos fazer uma leitura rápida para nós poder entender, tá bom? Vamos ler rápido, então eu vou lendo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava, disse João, muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me diz: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono 4 seres viventes entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino de sacerdotes e reinará sobre a terra. Vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E aqui eu faço um parêntese. Se você faz uma leitura sequencial do versículo 1 ao 10, você está entendendo tudo certinho, porque João está descrevendo um cenário. Mas do versículo 11 em adiante é outro cenário, irmãos. Vamos prestar atenção do versículo 11 para baixo agora. Qual que é o cenário que vai trazer João nesse mesmo capítulo? Pensa comigo. O primeiro, do 1 ao 10, é o livro que está na mão de Deus. E que João chorava porque não tinha ninguém digno. Mas aqui o ancião vai falar para ele: Não, não chore. Aí o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro. Então os anciãos se postraram quando ele pegou o livro e tudo mais, né? Agora leia o versículo 11 agora com essa outra perspectiva. Presta atenção. Ó, disse assim: E vi, tá vendo agora? E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há nos céus e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e todos que neles há entoavam dizendo. O que que entoavam? Olha só, agora é toda criatura que vai entoar esse cântico, ó. Isso que vai expressar aqui. Toda criatura que é no céu, olha só, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. Ó, e todos que neles há
estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que fez João aqui? O que fez o Espírito aqui? Ele nos transporta para aquele momento que o Senhor desce. Esse cenário aqui, de que toda criatura vai proclamar e todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, é só quando ele vem, irmãos. Apocalipse 1:7. Vamos lá. Não pega aqui, tá? Vamos lá, Apocalipse 1:7. Por que que é importante você estar conectado? Porque senão você lê como se fosse uma sequência. Lá, no primeiros versículos 1:10, eles estavam com um livro, estavam mostrando, ainda não foi aberto nada. Mas do versículo 11 em adiante, já foi a conclusão de tudo. Por isso que tem que prestar atenção aqui. Olha aqui, o 1:7, vamos lá, rapidinho, Apocalipse 1:7. E diz assim: o primeiro ser vivente semelhante a leão. Perdão, eu fui aqui errado. Capítulo 1, versículo 7, né? Eis que vem na nuvem. Eu pergunto para os irmãos: qual que é o cenário eis que vem nas nuvens? É quando o Senhor volta, irmãos. Esse versículo aqui está mostrando a descrição da volta dele, ou da vinda dele. Tá certo? E diz assim: e todo olho o verá. Olha só. Até quantos traspassaram? E a pergunta é: se todo olho o verá, aonde que estão os olhos? Está no céu, está na terra e está debaixo da terra. O que o versículo 12 do capítulo 5 falou. Porque esse é o momento de que ele vem, irmãos. Está percebendo agora? Olha, por que que nós sabemos? Porque os que traspassaram ao Senhor estão onde hoje? O René sabe. Você sabe, René, onde que estão os que traspassaram ao Senhor? Porque você sabe que são romanos, né? Foi um soldado que fez. Onde que estão esses que traspassaram ao Senhor? Vai, Carlos. Não, não sei, não sei. Pode No falar. Hades, irmão. No Hades. Ele está em lugar de tormento. Eles são os que condenaram o Senhor, os que mataram o Senhor. Então, quando o Senhor volta, até essas pessoas vão ver. Porque o acontecimento da vinda do Senhor é extraordinário. Até aqueles que estão no Hades vão ver o Senhor. Tem outro versículo, quer ver? Esse versículo aqui é. Deixa eu lembrar como que está. Capítulo Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Olha que impressionante. Versículo 9 em adiante. 9 até 11. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre, olha aqui, se dobre o quê? Todo joelho, nos céus, na terra e debaixo de onde? Da terra, não está vendo? Em que momento vai acontecer isso? Quando o Senhor voltar. Porque a vinda do Senhor, todo olho o verá. Isso que é extraordinário, irmãos. Não é maravilhoso, não é? Entrou o Genaro. Oi, Genaro. Nós estamos aqui entrando no quinto selo, né? As almas debaixo do altar. E nós estamos mostrando um aspecto diferente, que até os primeiros quatro cavalos, e é importante repetir porque vai trazer mais percepção. Os primeiros quatro cavalos são os primeiros quatro selos. E dizemos assim, que o primeiro selo, que é o primeiro cavaleiro, que é o branco, representa 3 anos e meio do anticristo. E naquela face de bonzinho, que vai trazer uma falsa paz na terra. Mas o segundo, terceiro e quarto cavaleiro, que é o preto, que é o vermelho, o preto e o amarelo, são a face do abominável do anticristo. Perseguidor. E é representado por esses 3 cavalos porque ele vai trazer guerra, fome e morte. Então, se nós trazemos uma leitura sequencial, esse que nós estamos falando agora, então o quinto selo deve ser sequencial. Mas na Apocalipse não é assim, irmãos. Isso que nós estamos falando, Genaro. Porque vai falar das almas debaixo do altar, por isso não tem nada a ver.
Se você ler uma sequência de qualquer livro, tem que ter página um, página 2, página 3, vai trazer vamos dizer, um desenvolvimento de um assunto. Mas Apocalipse não é assim. E nós estamos demonstrando isso lendo o capítulo 5 de Apocalipse, o capítulo anterior. Por quê? Capítulo 5 de Apocalipse é quando João chorava muito, lembra? Porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Então aí a descrição dos versículos vem dizendo, né? Não chore, o ancião fala, não chore, porque o Cordeiro de Deus é digno, ele vai abrir. Aí o Cordeiro pega o livro da mão que está sentado no trono, que é Deus, certo? Então, se ele pega na mão o livro, quer dizer que ainda não se abriu nenhum selo, né? No capítulo 5. Então, no versículo 11, vai lá rapidinho, Genaro, vamos de novo lá, só para ajudar ele, né? Capítulo 11, capítulo 5, versículo 11. Ó, depois que pegou o cordeiro, pegou o livro, aí o que aconteceu? Todos se prostraram, os 24 anciãos, os quatro seres viventes se prostraram diante dele, suas coroas, porque ele era digno de abrir, né? E entoavam, até o versículo 10 diz assim, versículo 9, e entoavam um cântico dizendo, digno é de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação. Quem quer proclamar isso aqui? Os 24 anciãos e os quatro seres viventes. Todos se postraram ali e disseram isso. Mas olha o versículo 11 agora. Como entender isso aqui? Versículo 11, 12 e 13. Sabe o que acontece aqui? Ele te leva para o final. Aqui ainda não se abriu, porque ele pegou apenas o livro. Ainda não desenvolveu nenhum selo. Só que no versículo 11, lê de novo comigo agora, vamos ler de novo. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra e glória e louvor. Versículo 13. Então vi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todos que neles há, entoavam dizendo, todos, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, honra e a glória e o domínio do século dos séculos. Viu? E o que nós falamos assim, você não pode dizer que isso aqui não é no momento que ele está com a mão, com o livro na mão. Isso aqui é quando o Senhor desceu. Por que que nós dizemos isso? Qual que é a base? Apocalipse 1:7, vai lá. Leia comigo, Apocalipse 1:7. Eu já falei isso, mas estou repetindo por causa do Genaro e pelos irmãos que vão ouvir, né? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quer dizer, quando o Senhor vem, irmãos, todo olho o verá, que falava no capítulo 5, no versículo 10, no versículo 13, que toda língua ia confessar que está nos céus, que está na terra, que está debaixo da terra e no mar. Esse acontecimento é quando o Senhor volta, irmãos. Quando ele vem, aí é que todo olho verá. E a pergunta que eu fiz, vamos ver se o Genaro pegou. Aonde está Genaro? Os que traspassaram ao Senhor. Quando o Senhor vem, aonde estão eles? Nos Hades? Isso, no Hades, exatamente. Esse é o lugar dos que estão em condenação, estão aguardando a ressurreição para juízo, que vai ser só depois dos 1000 anos de reinado. Amém. Mas quando o Senhor vem, irmãos, todo olho o verá e toda língua confessará. Tem um versículo aqui, eu estava lendo quando você entrou, Filipenses, vai lá, irmão, Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. E disse, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre, olha só, se dobre o quê? Todo o joelho. Nos céus, de novo, nos céus, na terra e onde mais? Versículo 10. Debaixo da Debaixo da terra. terra. Debaixo da terra. Eu E pergunto, toda debaixo da língua terra tem o confessa. quê? Vulcano? O que que tem lá? Tem o Hades, irmão. Não sabemos Amém. isso. Então, a vinda do Senhor é todo o olho que verá. Até essas pessoas aqui que estão no Hades vão ver. Que descreveu no versículo 11, 12 e 13 do capítulo 5. Agora, se você pega uma sequência de leitura do versículo 1 até o 14, você acha que aquilo é uma leitura sequencial. Não é, irmãos. A leitura é de um versículo 1 ao 10 só. E o 11, 12, 13 e 14 você tem que levar para o final na vinda do Senhor. Está fazendo um spoiler do que vai ser quando o Senhor vem. Você está vendo que impressionante? Conseguiu pegar ou não? Se não, você pergunta, irmão. Pode falar. Se tiver alguém em dúvida, fala aí. Mas do versículo 1 ao 10 está falando do cordeiro que pegou na sua mão o livro. E aí se postraram os anciãos, se postraram os seres viventes, e entoaram um cântico. Até aí, tudo bem. Mas o versículo 11 em adiante, irmãos, está falando o cenário quando o Senhor desce nas nuvens. Porque aí, o versículo 13 é muito categórico do capítulo 5. Lê de novo. Capítulo 5, versículo 13. Olha que lindo. E no meio dos candeeiros. Oh, perdão, já fui errado. Capítulo 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há nos céus e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, que seja o louvor, a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você acha que hoje, irmãos, quando o Senhor abre o primeiro selo na terra, tem alguém que vai falar se glória ao nome do Senhor Jesus Cristo? Não, porque ainda o domínio da terra está debaixo de Satanás. Esse cenário é só quando o Senhor voltar, só na vinda dele. Por isso que tem que ler. Se você lê sequencialmente, não entende. A mesma coisa. Por que que tomei todo esse tempo para falar? Porque senão você não entende as almas debaixo do altar. Porque debaixo do altar, quando ele vai falar, ele está fazendo. Ele vai para outro cenário, que não tem nada a ver com o que ele desdobrou até o quarto cavaleiro. Porque no quarto cavaleiro, ele mostrou a ação do anticristo e a grande tribulação, que são 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação sobre a terra. Viu, irmãos? Agora, quando ele abre o quinto selo, ali ele vai mostrar esse aspecto que é maravilhoso. Olha, tomei todo o tempo já quase. Nem sequer desenvolvimos ainda. Mas, irmão, é muito importante o que eu falei para você entender isso aqui. Do contrário, você lê como uma sequência. Percebeu? Agora, então, vamos ler, então, capítulo 6, que nós estamos começando a ler, né? Versículo 9, que é o quinto selo. Vamos ler de novo. Quando ele abriu o quinto selo, vi. O que que viu? Debaixo do altar, as almas daquele que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas no sangue dos habitantes da terra? Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca. E lhe disseram que repoussassem ainda por um pouco de tempo até quê? Até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente ele o fora. Então, onde que estão esses que estão proclamando por vingança? Vamos ler um versículo para começar, né? Apocalipse 16, 6. Se algum irmão quiser ler, Apocalipse 16, 1, 6, versículo 6.
Aqui é o dia da vingança, né? O que o senhor fala aqui? Não vamos ler o contexto, só o versículo. Quiser ler, Genaro. Por quanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue e tens dado a beber, são dignos disso. Aí. Então, nós sabemos que o sangue é a vida. O que aconteceu com esses mártires, ou esses servos de Deus, aqueles que guardaram o testemunho deles? Eles foram mortos. Então, a figura é muito importante. Salmo 79, 3, eu vou ler sozinho. Daí, irmãos, quando você não dá tempo de ler, você anota só o versículo, depois você lê, para você dar sequência, porque senão a gente vai pegar o versículo e demora tal, né? Se você não conseguir pegar rápido, anota o versículo, Salmo 79, 3. E diz assim: derramarei o sangue como água em redor do altar. Isso aqui é importante porque no Antigo Testamento, os irmãos lembram, né? Levítico 4, 7 vai dizer, Levíticos 4, 7. O sacerdote espargirá o sangue sobre o altar. E o resto do sangue derramará na base do altar do holocausto. Então, aquela expiação era assim. Era o sangue que era derramado pelos sacerdotes no altar dos sacrifícios. Por um lado, era sobre, mas por outro lado, ao pé do sacerdote, ao pé do altar, que figura aqueles irmãos que estão debaixo do altar. Então, esse altar é o altar de sacrifícios. Então, mostrando que a morte do justo é como uma oferta a Deus, é que eles ofereceram sua vida a Deus com esse sacrifício. Então, isso que está mostrando com isso aqui, ó, Levítico 17:11. Levíticos 17:11. O sangue é que fará a expiação pela alma. Então, eles entregaram sua vida, porque o sangue está na vida. Na vida está no sangue. Quando alguém morre, quando se fala de sangue na Bíblia, né? Em que momento que o sangue é derramado? Somente quando morre. Então, a vida está no sangue. Quando a pessoa morre, o sangue é derramado. Esse aqui é o sacrifício desses mártires. Por isso é mencionado o altar debaixo das almas. Tá vendo? Essa é a expressão que está mostrando para nós. Tem vários versículos, mas nós vamos ser bem assim rápido, né? Os irmãos lembram do sangue de Abel? O sangue de Abel está no 24, Hebreus 24, se os irmãos vão lá, e se vamos junto, Hebreus 12, 24. Vou mostrar a distinção. O derramamento do sangue do servo de Deus não é a mesma de Abel o justo. Abel foi injustiçado, vamos falar essa expressão. Mas o servo de Deus, por causa do que eles estavam vivendo, você vê que é impressionante? Eles eram servo de Deus, ofereceram-se a si mesmos. E o exemplo é os profetas. Os profetas que foram enviados para Israel da parte de Deus, que falavam da parte de Deus. O que fizeram Israel com esses profetas? Os mataram. Os mataram. Então são esses que, por causa do Senhor, por causa do testemunho, por causa da palavra, eles deram sua vida. Agora, o sangue de Abel, vamos ler o 24, irmão, se o irmão quiser ler. Hebreus 12, 24. Olha que lindo. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aí, tá vendo? Porque os irmãos lembram o versículo que, eu acho que, se não estou equivocado, é capítulo 4, versículo 3 de Gênesis. Não precisa ir lá, né? Quando o Senhor, Deus fala para Caim: cadê teu irmão? Aí o Caim responde, né? Sou eu, a caço-guarda de meu irmão para saber onde ele está? Aí o Senhor fala: que fizeste com teu irmão? Porque o sangue dele clama da terra, viu? Então o sangue dele está clamando. É o que esses mártires debaixo do altar estão clamando por vingança dos moradores da terra. Quer dizer, isso não tem a ver com o que o Senhor fez, irmão. Porque o que o Senhor fez, ele deu, ninguém tirou a vida dele, ele deu espontaneamente. Olha que lindo, irmão. Olha que espetáculo, irmãos. Isso aqui nós precisamos considerar Colossenses 1:20. Olha que lindo, irmão.
E havendo feito a paz por meio do sangue da cruz. Olha isso aqui. Esses profetas que deram seu sangue, morreram pelo Senhor, não trouxe paz para a humanidade. Não trouxe reconciliação. Embora eles eram servos e eles estavam dispostos a morrer pelo Senhor, este sangue derramado do justo Abel, né? Ou dos santos mártires que morreram por causa do Senhor, não é a mesma coisa do Senhor. Olha, irmão, que coisa tremenda. Como nós não considerarmos isso e ponderarmos isso agora nessa reunião? O sangue do Senhor é de um justo, alguém que não tinha pecado. E ele ofereceu voluntariamente morrer por causa de nós. Porque sangue, irmãos, é morte. Quando se fala sangue na Bíblia, é a morte dele. Então você vê de novo, Colossenses 1:20. E havendo feito a paz. Por que ele fez a paz? Porque reconciliou com Deus por meio de sua morte, irmãos. Olha que interessante. Ó, aqui no Romanos 5:9 tem um versículo bem interessante também que nós precisamos considerar. Ó, vamos lá, irmãos. É importante nós determos aqui para considerar, né? Romanos 5:9. E diz assim, versículo 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Aqui você pode substituir por sangue. Você pode falar assim, por haver Cristo derramado seu sangue. Mas aqui a frase é porque Cristo morreu. É a mesma coisa, irmão. Derramou sangue e morreu, mesma coisa. Então, sempre que você encontra a expressão sangue, o derramamento de sangue é morte na Bíblia. Aqui a expressão diz, por Cristo ter morrido por nós. Viu, irmãos? Agora, as almas debaixo do altar, que são os mártires, eles morreram por nós? Não morreram por nós. Eles morreram por causa do testemunho deles. Mas mesmo que eles morressem por nós, ele não conseguiria tirar o pecado, nosso pecado. Porque o sangue dos mártires, embora eram pessoas que viviam para Deus, consagradas para Deus e obedecendo a Deus, e neles estava o pecado. Viu, irmãos? E mesmo do justo Abel, que fala lá, o sangue de Cristo é superior. Glória a Deus! Aleluia. Amém. Aleluia! Amém. Ei, Diego! Maravilha, né, irmão Diego? Que Além do glorioso, mais, irmão. esses anciões não, mesmo que estivesse 100% com o Senhor, a morte deles não poderiam fazer nada a favor nosso. Verdade. Nem milhares de animais que morreram, nunca nem falaram, nem pecaram, morreram no lugar do homem. Não conseguiu tirar o pecado do homem. Que coisa, né, irmão? Aleluia. O Diego tá falando, amém, glória a Deus! Amém. Maravilha, irmãos. Olha que impressionante. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Tá vendo, irmãos? Eu pergunto para vocês, se em lugar de falar morte, ó, vamos tirar o sangue aqui, né? Vamos falar assim, morte em lugar de sangue. Logo, muito mais agora, sendo justificados pela sua morte, está errado falar assim? Não, é a mesma coisa, irmãos. O versículo anterior falou isso. Você está vendo como que às vezes a gente, como disse assim, misticista, torna místico o sangue do Senhor. Eu falo para você, muitas vezes eu joguei sangue para tudo quanto é lado. Mas agora, está claro nessa escritura, sangue é a morte dele. Então, quando você lê nessa escritura, precisa entender isso aqui, porque te traz mais clareza. Lê o versículo 8 e depois lê o 9, você vai entender. Olha que lindo. Somos justificados pelo sangue. Seremos futuro salvos pela sua vida. Ou seremos salvos da ira. Perdão, da ira. E a ira é o dia da ira. Então, salvos pela sua vida, porque agora nós que estamos na fé, temos da parte de Deus aquele que é o Espírito da vida. O Espírito que nos conduz a toda a verdade. Então, por meio disso, seremos salvos da ira, daquele dia do juízo. Viu, irmãos?
Não é lindo isso aqui? Ó, tem um versículo aqui que gostaria que o Genaro lesse, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sim. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, ou sua preciosa morte, como Amém. de cordeiro, sem defeito e sem mácula, que é o sangue de Cristo, que é a morte de Cristo. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus por isso. Deus seja Amém. louvado. Que maravilha, né, irmãos? E nós precisa lembrar, né? Quando celebramos a ceia do Senhor, nós temos aqueles símbolos, né? Por um lado, o cálice, né? Que aquele vinho representa o derramamento do sangue do Senhor. E por outro lado, você tem aquele pão que representa o corpo do Senhor. E o Senhor fez na Santa Ceia, ou naquela festa, o Senhor juntou os seus discípulos e celebrou aquela ceia, né? E disse para eles: tomar, porque este é meu sangue derramado por vós. E depois disse: comer, porque este é meu corpo dado por vós. Está vendo? Em que momento de Jesus é que o sangue esteve fora do corpo? Quando ele morreu, irmãos. Tá vendo que é importante nós temos claro esses pontos? E você sabe, nós lemos um versículo de Apocalipse 5:9 que diz: com teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Por isso que nós, quando lemos na Apocalipse, vamos encontrar muita expressão do sangue. É igual que Hebreus também. Hebreus capítulo 7, 8, 9 vai falar muito disso, porque era uma prática dos judeus. Os judeus que tinham essa prática do sangue, lembra o sacerdote trazendo os animalzinhos, derramando, tinha todo aquele ritual, irmãos. Mas quando ele traz o cordeiro, por isso que nós precisamos perceber, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Como que ele tirou o pecado do mundo? Derramando o seu sangue, que é sua morte. Deus seja louvado por isso. E com esse derramamento de sangue fomos comprados para Deus. Todo aquele que crê, pode ser, pode ser argentino, pode ser paraguaio, pode ser brasileiro, pode ser até judeu se quiser. Só basta Argentina também crer pode? naquilo. Oi? Argentina também pode? Também pode, irmão. Você vê que impressionante. Que misericórdia, Amém. né? Aleluia. A Lília está falando que para Deus não há nada impossível. Glória a Deus. Ei, Diego. Maravilha, hein? Ó, Hebreus 9:14. E fala assim: quanto mais o sangue de Cristo purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Vamos lá, Hebreus, irmão, por favor, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. O irmão leu um versículo em 1 de Pedro que o sangue de Cristo era conhecido quando, irmão Genaro? Para Deus já era conhecido quando? Você leu lá no capítulo 1, versículo 19, 18 e 19. Disse que era antes da fundação do mundo. Isso, exatamente. Então, você vê como que é. Por que o sangue era conhecido? Porque está falando da morte dele. O que ia acontecer na morte de Cristo? Deus ia reconciliar todas as coisas com ele. O plano de Deus nunca foi feito o derramamento do sangue de Abel, ou o sangue dos mártires. Não, irmãos. O plano de Deus estava baseado no derramamento ou na morte do Filho de Deus, o justo. Um pelos injustos, um justo pelos injustos. E pelo seu sangue, como fala aqui, fomos comprados por Deus. Tem um versículo também, irmãos, que é muito interessante, porque quando você entra na linguagem do sangue, você tem que lembrar o contexto. Por que, que o Paulo usa muito a expressão de sangue, sangue, sangue? Vai lá, capítulo 20 de Atos. Ó, quer ver? Atos 20, 28. Olha o que diz lá.
Atos, capítulo 20, versículo 28. E diz assim: Atendei, aqui é Atendei Paulo por falando vós, isso. Pode ler, irmão. atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com a sua própria morte. Tá vendo? É impressionante isso aqui, irmão, porque ele muda o conceito. Sim, Muda, nos traz uma percepção muito mais profunda. Porque o que aconteceu na morte de Cristo? E isso que nós precisamos estar claro, irmão. Na morte de Cristo, o homem que é pecador morreu. Quando Cristo morreu, quem morreu também era o pecador. Por isso que quando você usa a expressão morte em lugar de sangue, não que você vai tirar a palavra sangue, mas você tem que entender isso. Toda vez que você lê que derramou sangue, é morte dele. E fica mais claro entender a verdade propriamente. Por quê? O que aconteceu na morte do Filho de Deus? O homem que é pecador morreu. morreu. Todos que são nascidos de Adão, irmãos, por um homem entrou o quê? O pecado no mundo. E a morte, que é a consequência do pecado, entrou para todos os homens. Então, se a morte entrou por o pecado e a morte entrou por um só homem, assim também por um homem, irmão. Olha que lindo! Versículo 17 de capítulo 5 de Romanos. Olha o que diz lá, irmão. 17 e 18. Olha o que diz. Romanos, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim: Se pela ofensa de um, que aqui é Adão, e por meio de um só reinou a morte, quem que é esse um só aqui? Não é Adão? Adão, É Adão, Adão. Por meio de um só que Adão entrou, reinou a morte. Por quê? Porque a pessoa nascia e depois o que acontecia com ela? Morria. sim. Todo aquele que nasce, ele tem um salário, né? Qual que é o salário da morte, do pecado? Morte, é a morte, A morte, tá vendo? O salário do pecado é a morte. é a Então, todo morte. homem, ele tem com certeza, quando ele entra neste mundo, ele vai ter seu salário. Já nasceu morto. Já nasceu morto. Só falta o tempo para se manifestar. Então, Sim. olha só, assim como por um só homem reinou a morte, olha como disse, muito mais os que recebem a abundância da graça, olha que lindo, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de muitos. De um só. Tá vendo que é de um só também? É o Aleluia. sangue do justo, a morte de um justo. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Olha o 18, irmão. Pode ler, irmão Genaro, por favor. Qual? 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens Sim. para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, Aleluia. para a justificação que dá vida. Aleluia. Aleluia. Olha que impressionante, irmão. Você vê o que as implicações do derramamento do sangue, que é a morte do justo. Tá impressionante isso aqui, irmão, porque nós estamos falando o sangue das almas debaixo do altar, né? Que seria o que, em outras palavras? A morte deles. A morte deles é muito diferente da morte do Filho de Deus, do justo, irmãos. Olha que lindo, irmãos. Veio a justiça, olha só, e a graça sobre todos os homens. E capítulo 4, versículo 24, versículo 25 é. Capítulo 4 de Romanos, versículo 25 diz assim: o qual, que é Jesus Cristo, foi entregue por causa das nossas transgressões. E aqui não usa sangue, ele usa foi entregue. Foi entregue para quê? Para morrer. Ele está usando a expressão diferente. O qual foi entregue. Outra versão. Vamos ler outra versão então?
Vamos ler uma versão NVI, como diz. E ele foi entregue à morte, tá vendo? A NVI fala com especifica. E diz, e ele foi entregue à morte. Por que não diz aqui? E ele derramou seu sangue. Porque é a mesma coisa, irmãos. Tá vendo? E ele foi entregue à morte por nossos pecados. Nós podemos usar o sangue aqui. E ele derramou seu sangue por nossos pecados. Tá vendo que é a mesma coisa? É impressionante, irmãos. Para, disse, por nossos pecados e ressuscitou. Quem que ressuscitou? Cristo. Para nossa justificação. Por isso que trouxe esse ato de justiça, que é a morte do justo. Fomos comprados porque fomos justificados na morte dele, irmãos. Quando ele morreu, fomos justificados. Agora nós temos paz com Deus. Olha que fala ali. Aqui nós estamos no capítulo 4, versículo 25. Lê o 5:1, porque aqui o mal dos versículos é aqui. Você está lendo o versículo, né? Porque para te localizar é fantástico. Mas se não tiver versículo, olha, lê o 5:1 que fala. Olha, lê o 5:1, que lindo. Deixa eu ler continuado, Tá, 25 e capítulo 1. pode ler. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Que Aleluia! riqueza, irmão! Amém. Quando a gente crê nesse ato de justiça, né? Você vê porque nós precisamos gastar um pouquinho de tempo. Porque não é pouca coisa esse ato de justiça. Porque nós estamos debaixo da ira, debaixo da condenação, e éramos inimigos de Deus. E estava sobre nós a ira de Deus. Mas ele vem, morre na cruz por nós e compra do mundo ou do diabo para Deus, pela justiça, irmão. Por isso que os judeus, olha como que é. Paulo ele diz no capítulo 10 de Romano, lembra que nós falamos outro dia? Que eles têm, ele diz em Romanos 10, versículo 1, diz assim, eu falo que eles têm selo por Deus, quando fala de Israel. Eles têm selo por Deus, mas sem entendimento. Porque querendo estabelecer a sua própria justiça. Olha que lindo, olha que impressionante. Quando você não aceita a justiça de Deus, não recebe a justiça de Deus, você se apropria da sua própria, como fez Israel. E não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, que é Cristo. Olha que impressionante. Por isso que eles criaram o famoso Cábala, Isso, é para verdade. ser guiado por Cábala e não pela palavra divina do Senhor. Que coisa, né? O prejuízo, né? Porque É, nós comentamos na reunião anterior sobre a bondade de Deus e como que fala a expressão? E severidade de Deus. Capítulo 11, versículo 22, diz, considerai a bondade e a severidade de Deus. A severidade é para os que caíram disso. E está falando de Israel. Por que eles caíram? Porque eles não creram na justiça que vem de Deus. Eles desprezaram, estabeleceram sua própria justiça e desprezaram a justiça que vem de Deus, que é Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Por isso que justificados, o que acontece conosco quando você recebe a justiça de Deus? Tem paz com Deus. Ter um novo e vivo caminho aberto para você ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que lindo, irmão. Temos paz com Deus, irmão. Você tem que apropriar. Como que nós precisamos nos apropriar dessa palavra? Porque, irmãos, às vezes nós estamos perturbados. Você sabe que é perturbado quando você não tem paz. Mas porque o inimigo te coloca a coisa na mente. Você tem paz com Deus, se aproximar pelo seu novo e vivo caminho que ele abriu com sua carne, com o seu sangue. Olha, irmão, que lindo. Olha que maravilha. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Eu vou parar por aqui e os irmãos continuam, porque está muito bom, né, irmão?